Juízes, capítulo 10. Tolá e Jair. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodô, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Issacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camom. Os amonitas escravizam o povo de Israel. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deusa Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Juízes, capítulo 11. Jefté. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jefté disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Eles responderam:
Sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas. Os mensageiros disseram: O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos Amonitas respondeu: Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos Amonitas com a seguinte resposta: O povo de Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio, porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo que Quemós, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos o povo de Israel morou em Hesbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon, e prometeu ao Senhor o seguinte: Se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. A filha de Jefté. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho.
Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: "Ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem de ser você quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás." Ela respondeu: "Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas." E continuou: "Só peço uma coisa. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe." E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Juízes, capítulo 12. Jefté e a tribo de Efraim. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: "Por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro." Mas Jefté respondeu: "Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim?" Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: "Vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim." Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: "Você é efraimita?" Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Ibzan, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibzan, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com os seus filhos. Ibzan governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou o povo de Israel. Ele era filho de Hilel, da cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe.
mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo, ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse à mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém, ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia.